Boa noite. Nós vamos ter a nossa palestra, depois a nossa confraternização. E eu pensei muito, primeiro ia ser a palestra, não ia ser a confraternização, esse outro dia. Depois a gente resolveu juntar no mesmo dia. E eu já estava com esse tema e senti que a gente devia falar disso, do observador. Quem é o observador? Como é Natal, o verdadeiro sentido do Natal a gente nem compreende direito, mas todo mundo comemora o nascimento, eu acho que é um bom momento para a gente nascer. A gente nasceu porque eu considero que nós ainda não somos. A gente fala muito do eu, né? Mas não tem eu. Não tem eu não porque não deveria ter. Deveria ter. Ele não tem porque o eu verdadeiro não existe. Porque nós verdadeiramente não existimos. Nós somos feitos de uma trindade, de um corpo físico, de uma alma e de um espírito. Se a gente não quiser falar na conotação religiosa, a gente pode dizer, a gente possui um veículo, um corpo que se manifesta aqui na terceira dimensão, a gente possui uma alma, a gente possui emoções, sentimentos, memórias, sensações que a gente não enxerga, e a gente possui um espírito, que é o grande mistério de tudo que existe, de tudo que a gente vê e não sabe explicar o que é, e, portanto, ele está em tudo e está em nós também. Só que a gente, quando vem se manifestar aqui na terceira dimensão, a gente recebe um veículo biológico. E a gente começa, a criança começa uma evolução desse veículo. E ela começa a receber, primeiro ela só sente, ela não tem sentimento. Então ela é virgem, ela é pura. Porque ela sente. E pronto. Ela sente fome, ela sente frio, sente calor, sente alegria, sente. Ela não pensa e não tenta entender e não julga o sentimento. Quando ela começa a crescer, ela vai recebendo informações. Está correto, a gente deveria receber informações, mas a gente deveria receber informações de como esse veículo se porta nessa terceira dimensão. O que ele como deve ser, como não deve ser, como deve fazer, no sentido puramente técnico, não no sentido emocional. E depois, essa criança começa a receber códigos e informações, baseada naqueles dois biológicos. Então ela sente, e aí alguém explica para ela aquele sentimento. Mas aquela pessoa que explica para ela aquele sentimento, explica baseada na visão e no sentimento que ela tem. Que não necessariamente é o sentimento que aquela criança está sentindo naquela hora. Isso, até os 7 anos, ainda a criança consegue ter o sentimento, ter a explicação do que é o sentimento e ter ainda um mundo imaginário, ou ter ainda um amigo oculto, secreto, a fantasia, o sonho, um pouco sem compreensão daquilo ali. A partir do sétimo ano, 8º ano, quando se fecha a moleirinha total da cabeça e se apronta todo o aparelho, o crânio fica formadinho, então é como se ela cortasse aquele canal aonde ela recebia não só informações desse mundo, mas ela recebia também informações do mundo original, do verdadeiro mundo, do mundo que é, do antes dela ser aquilo e do depois que ela ser aquilo. A nossa palestra antes é muito importante, nós vamos falar uma coisa. Quem não sabe morrer, nunca saberá viver. E eu não estou falando de morte trágica, eu estou falando, todo mundo sabe que vai morrer. Qualquer coisa que vem para a matéria, a partir do momento que ela nasce, enquanto ela está na tua mente, ela é atemporal. Eu posso imaginar uma casa, a minha vida inteira ela vai ser aquela mesma casa. A partir do momento que eu construí aquela casa, ela começou a morrer. Porque ela começa a se transformar,
e depois ela vai envelhecer, vai se transformar ou morrer. Então, esse saber morrer não é uma coisa triste, é o saber viver. A partir do momento que eu sei viver, eu me preparo também para a minha partida. Quem vai partir? Quem não vai ficar aqui? Quem não vai ficar aqui? O eu verdadeiro, que a gente não tem ele formado ainda. Porque quando a gente começa a receber todas essas informações, a gente começa a esquecer cada vez mais quem é. E eu passo a ser aquilo que os outros dizem que eu sou, as experiências dizem que eu sou. E eu, a partir disso, também começo a sentir que eu existo só a partir do que o outro vê de mim. Isso sempre foi assim. Tem uma coisa, os homens sabem bem, que dizem, olha, se eu sair com uma mulher e não contar para mim, é como se eu não tivesse saído. Né? Hoje a gente vê muito bem isso nas redes sociais, e não estou falando como crítica. É que se a pessoa não mostra para alguém, é como se ela não tivesse feito. Por quê? Porque não tem ninguém aqui. Eu preciso que alguém ateste a minha ação para me considerar que aquela ação houve. Senão não houve ação. Se aconteceu uma coisa boa ou ruim, tanto dá, e eu não contei para o outro, aquilo não aconteceu. Por isso, e como não existe esse eu, que veio aqui ter experiência verdadeira, que ocupou esse corpo físico para estar aqui, como ninguém ensinou, não foi nos ensinado que a gente deveria formar um eu, como é que se ensina isso? Deixando aquela pessoa ser, no caso, observando os dons daquela criança, deixando aquela criança florescer dentro da energia dela e ensinando só o que é prudente, como se comportar, como respeitar a natureza. Porque a natureza mostra pra gente isso. Ela nasce, floresce, depois se transforma, cai, é o ciclo desse plano aqui. Ninguém foge disso. Então, num primeiro momento da vida, quando você corta esse canal, você começa a se identificar com aquilo que os outros disseram que você era. Se não tivesse um espelho para você se olhar e alguém dissesse para você que você é alta, baixa, você não ia ter referência e ninguém dissesse para você o que é alto ou baixo, você ia ter uma formação sua, sei lá eu qual. E tudo isso vão dizendo para a gente. E aí a gente vem com a história que foi válido no começo, quando começou o ser humano, o homem começou a ser formado, que nós não somos humanos, e começou cada vez mais evoluindo. Então veio a psicologia, veio a psicanálise, veio todas essas coisas nos auxiliar a gente entender minimamente, se livrar dessas memórias, que falam o sabotador interior, apagar a memória. A gente, na verdade, gente, esse tempo aí já passou, nós deveríamos agora estar desenvolvendo o neocórtex e glândula pineal. Porque esse aparelho aqui saiu de mim. Ele vai funcionar, ele só funciona aqui. O que quer dizer se ele só funciona aqui? Eu não consigo, com esse aparelho aqui, e do jeito que eu estou hoje, achando que eu só sou aquilo que o outro vê, que eu só sou aquilo que o outro diz que eu sou, que eu preciso do outro. Eu não vou conseguir. Todo mundo fala, todos somos um. Primeiro eu preciso ser um. Depois que eu for um e viver como um, aí eu vou compreender através de mim mesmo que tudo é a mesma coisa, que todos somos um. Agora, se não tem um, eu simplesmente me comparo com o outro e somos todos um no bando, no comportamento e naquilo que dizem. Nós não somos um, todos um no indivíduo, no respeito e no amor, porque a gente não é. Ainda. A gente precisa nascer em Cristo, nascer fora desse corpo aqui. Eu preciso começar minimamente a perceber que tudo bem, eu tenho os traumas, mãe, pai, eu não tenho mais nada do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho mais uma célula do meu pai e da minha mãe. Eu já deveria estar nascendo como eu, indivíduo. Mas, no entanto, aí eu só tenho registrado e penso que sou só aquilo que eu vivi e que disseram que eu sou. Então, é um buraco e uma solidão que não tem como ser preenchida. Porque não existe nada. E é tudo uma grande mentira. Porque quem se relaciona com o outro não sou eu, porque não tem eu. Então quem se relaciona com o outro
é a Mônica com todas as memórias dela, que busca no outro, em qualquer relacionamento. A gente busca isso no relacionamento afetivo, nos relacionamentos com os filhos, com os amigos. Eu busco alguém que me ateste quem eu sou, e esse atestar quem eu sou pode ser tanto positivo como negativo. Se alguém sempre falou que eu era briguenta, eu provavelmente preciso de um relacionamento que alguém diga que eu sou briguenta, porque eu estou me atestando que eu estou vivo, né? Porque eu sou isso, ele diz que eu sou isso, então eu estou existindo, porque eu mesmo não existo, eu não sei. Pode ser que o dia que eu me descubra o meu eu, de tantos dias que viveu, pode ser até que seja, eu não sei. Não tem crítica e julgamento. É importante, e muito importante, quando a gente decidir que quer parir nós mesmos, que a gente quer nascer, que a gente não julgue, a gente sinta e não tenha sentimento. Porque quando vem a explicação do sentimento, vem o código. Nós não somos puros. Na metáfora de Adão e Eva, nada mais quer dizer que nós não somos puros. Eu não consigo fazer o download de uma informação que vem do meu registro do grande Criador, sem que ela entre aqui, passe pelo meu código e depois eu transmito ela. Aí você pergunta para mim, então não tem jeito? Tem. Quando eu começo a perceber, eu não vou ser pura, mas o que eu vou começar a fazer? Se eu tenho 3 veículos, meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo espiritual, eu tenho que começar a desenvolver os outros 2 veículos. Porque quando esses 2 veículos estiverem desenvolvidos, eles serão muito mais importantes, atuantes, melhores e tudo do que um corpo físico. Então eu vou ter a minha trindade aqui na manifestação, né? Só que os meus outros 2 corpos vão estar prontos, e aí isso é se preparar para morrer, porque quando eu deixar esse aqui, essa pessoinha aqui, entendeu? Eu vou com os outros 2 ocupar outra, que vai com certeza, depende do ano que eu tiver, passar de ano, eu vou viver uma experiência ou tá melhor. Agora tu imagina que se eu penso que eu só sou isso, e a loucura que tá, porque se eu penso que eu sou isso, e eu tiver o mínimo de consciência, eu sei que eu vou morrer. Não importa se é com 30, 40, 50, 100 ou 120 anos. Tá? Então, se eu vou morrer, por que eu vou me preocupar com tanta coisa? Por que eu vou me preocupar? Então, nós hoje, além de não termos um eu, nós somos robôs. A gente está... Porque se eu não ocupo esse espaço, alguém ocupa. Quem ocupa? Tanto dá. Não vou entrar nesse mérito. Também não importa se é um ser do outro planeta, se é o diabo, se é o outro homem, alguém ocupa. Alguém ocupa e utiliza do meu veículo, que deveria ser ocupado pela minha energia primanda que ocupou esse veículo, quando Pai, Filho e Espírito Santo, ou quando a criança saiu da barriga da mãe, deu um sopro de vida e passou a existir, e depois, quando ela é batizada, ela mergulha no rio do esquecimento para esquecer quem foi. E nós, na educação, deveríamos lembrar essa criança de quem ela foi, fazendo uma simples coisa, observando as coisas que agradam e que desagradam, que não precisa nem fazer regressão. Se a criança já começa a tocar um violãozinho quando ela é pequenininha, eu não preciso nem fazer regressão, que eu já sei que essa pessoa em algum momento já teve contato com a música. Porque se não fui eu que ensinei, ela tem aquele dom, se ela tem o dom de pintar. Então, nessa observação, eu pegaria este ser, sem me sentir dona dele, porque é meu filho, e ajudaria esse ser a desenvolver os talentos dele, ajudaria ele naquilo que eu percebo que ele tem dificuldade, mostrando para ele, não baseada na minha formação, explicando para ele o manual de conduta, de comportamento aqui na Terra. Na Terra, se você pôr o dedo no fogo, queima. E só. E quando essa criança começasse a ter seus 15, 16, por isso que tem os rituais de passagem em todas as culturas. Só que nós fizemos o ritual de passagem para não ter passagem. Quando eu faço 15 anos, qual é a passagem que tem? Ninguém me dá autonomia de nada. Só faz uma festa bonita em 15 anos. Tem passagem. Então os grandes mistérios, a gente não precisa entender tudo, a gente precisaria pelo menos entender, a gente quer buscar entender Deus. Não entendemos nem o que acontece com a gente. A gente nem é.
Por isso a dificuldade de ficar sozinho. A dificuldade de ficar sozinho é que quando você está sozinho, você só tem código. Se não tem você, então não tem solidão maior que a ausência de si mesmo. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar sozinha, mas eu digo a angústia, porque nós, ocupando esse veículo, como nós não somos puros, nós não vamos fugir das coisas desse corpo, e que são legais e que está tudo certo. Nós não vamos fugir dos desejos, dos prazeres, das vontades, não vamos fugir. O que a gente não pode é só achar que é isso. Porque é uma vida sem sentido. E essa vida sem sentido, ela acontece em todos os níveis. Ela acontece com quem é bonito, com quem é feio, com quem é rico, com quem é pobre, com quem está com problema. Ninguém é pleno, porque não tem ninguém. Tem um corpo, tem um monte de códigos ditos pelos outros, tem um monte de desejos que eu nem sei se são meus, verdadeiramente meu ou não. Vou imaginar uma coisa, tu imagina se tudo que a gente desejou na vida, hoje por um milagre, se materializasse na nossa frente e nós tivéssemos todos aqueles desejos ali realizados. Tá? Até para mim saber o que eu desejo, eu preciso saber quem eu sou. Se eu sou uma pessoa, se eu sou um poeta, os meus desejos vão estar ligados a isso. Se eu sou uma pessoa das artes, meus desejos vão estar ligados a isso. Se eu sou uma pessoa de negócios, meus desejos vão estar ligados aos negócios. Então o plano todo, ele era para ser perfeito. Não foi executado. Não tem nada certo, nada errado. Quando não tem castigo nem benefício. Por isso vem uma grande frustração. E a única função para mim era, por alguma razão que eu não sei dizer também qual é, eu vim aqui ter uma experiência, e a partir do momento que o meu espírito e a minha alma ocupam um corpo físico, então eu estou contida num invólucro para poder ser vista. E minha única função é ser livre. O que é ser livre? É compreender que eu estou usando, eu estou dentro de um carro, eu sou motorista, mas um dia eu vou deixar esse carro e eu vou trocar por um carro novo, por um foguete, por um avião. E aí eu vou começar minimamente a ter consciência do todo, a perceber o que acontece. Quando a gente fala em meditação, e hoje está muito na moda, que pelo menos quando você para prestar atenção nos seus pensamentos, se você for um pouquinho além do seu pensamento, pensa quantos pensamentos são seus. Ou foi alguém que disse para você? E se a gente procurasse fazer um exercício só de sentir, sem julgar o sentimento, sente e realiza. Se cada um de nós conseguir, amanhã, depois da manhã, até o Natal, qualquer coisa, se permitir sentir, eu senti vontade de jogar isso aqui no chão. Ah não, agora o que vão achar? Bom, aí já não sou eu. Aí é alguém que disse, porque se eu for num lugar que é bonito, todo mundo jogar no chão quando está feliz, vão dizer que eu fiz uma coisa boa. Se eu for num lugar que é feio, vão dizer que é feio. Agora, o sentir é a ação do desejo que por alguma coisa deu. Se a gente começar a prestar atenção nisso, a gente vai começar a nascer em alma, nascer em espírito, sem julgamento. E depois que você sente e você não julga a sua ação, e você vê o resultado dessa ação, aí sim você pode, começar a educar a sua ação. Começar a lidar com seus monstros, começar a conhecer seus demônios. Não tem como educar. Desejo reprimido não é desejo educado, é problema. É problema. Porque a gente não pode educar aquilo que não aceita, não conhece, não vive e não sabe.
Então ele fica lá dentro, numa caixinha, depois ele é esquecido e vai ser transformado em outra coisa. Então a gente tem que começar a sentir. E no final, a gente vai começar a perceber que a gente tem os 3 corpos nossos, pelo menos em equilíbrio, quando aquilo que eu sentir for igual àquilo que eu pensar e for igual àquilo que eu fizer. Aí, nesse momento, que ninguém precisa saber, e cada um tem que evoluir a partir de si, não tem regra, cada um para cada um. Aí, a partir desse momento, sim, eu posso dizer que eu estou, que tenho eu. Eu posso dizer eu sou. E posso aceitar todos os meus eus, e posso viver a minha vida aqui nesse plano, como ela tem que ser vivida, como uma grande peça de teatro, porque é isso que a gente vive. Nada do que a gente vê é verdade. E a gente sabe disso, porque quantas vezes eu falo aquilo que eu sinto? E se eu falo para ele, não falo para ele aquilo que eu sinto, e ele me responde, não me responde aquilo que ele sente, ou responde aquilo que ele sente, mas não é aquilo que eu sinto quando eu perguntei, então tem mentira aqui, não tem verdade. Quem está falando com quem? Tudo uma grande mentira, que só tem sentido para você, se você se observar, e como diz aqui, isso é uma metáfora do Dr. Epstein, aqui é um palco, aqui está você e todas as pessoas que te cercam, você é o artista dessa história, aqui está o orquestra, as pessoas que assistem, você, sua alma deveria estar aqui, observando você. E aqui de cima do vertical, você deveria estar recebendo toda a energia que emana do universo, incessavelmente, para nos auxiliar. Só que nós, como estamos aqui na periferia, a gente não consegue captar isso. Esse mundo aqui não tem nada certo, errado, bom, mal. Tem a vida como é, cada um. Você tem que ser o artista principal da sua vida e viver a partir de você. E a partir de viver sobre você e percebendo quais as coisas que te fazem bem, que te fazem mal, o que você sente, aí você, quanto mais você vai sendo você, mais você vai compreendendo o outro. Tem como a gente, essa história, amor incondicional, a gente não sabe nem o que é amor. Quem dirá incondicional. A gente sabe o que é paixão, desejo, porque é tudo uma mentira. Eu não sei se quem ama, quem escolhe um companheiro é a Mônica. A Mônica não, é meu eu verdadeiro, ou é a Mônica que foi ensinado para ela isso, que ela tinha que ser aquilo, e que aquele companheiro repete o que fazia meu pai, por isso que eu não sei. Então aquele relacionamento, ele pode ter, quando muito, ainda a coisa mais verdadeira é a atração física, porque ela vem do sentido, você olha, gostou ou não gostou. Mas assim a gente finge às vezes, né? Porque senão é todo um grande negócio, um código, uma coisa. Então, não tem como dar certo, não tem como. O negócio deu errado. Vocês conhecem alguém? Tem, deve existir, mas são poucas as pessoas que tu perguntar como é que você está, eu estou pleno, eu estou bem. Quantas pessoas vocês conhecem que não precisam? A gente mesmo, eu mesmo. Ontem estava jantando com o Paulo e a primeira coisa, eu não sou pura.
Então, isso que eu estou dizendo para vocês não é uma coisa que eu faço todo dia e consigo. Eu estou dizendo para vocês porque aqui eu sinto, gostaria e estou tentando muito fazer. E no tentar fazer, eu hoje, pelo menos hoje, nesse dia de hoje, percebo que não sou pura e que ainda quando me chega a informação, passa por um monte de código meu. E aliás, tem que ser, porque eu não tenho eu até para enxergar o outro, eu enxergo o outro baseado no meu código. Eu vou achar se ele está bonito, se ele está feio, se ele é legal, se ele não é. Então eu preciso limpar toda essa informação, que nesse plano aqui é impossível. Então só tem uma solução. Em vez de eu tentar destruir essa ou eliminar essa, eu vou fazer crescer a outra. Eu vou começar a fazer meu corpo luminoso, eu vou começar a prestar atenção na minha alma, eu vou ter a consciência que eu não sou isso aqui, que isso aqui é um efeito da Mônica, que para se apresentar aqui na terceira dimensão precisava de 2 biológicos, do pai e da mãe, mas que eu sou muito mais do que isso, que eu preciso fazer um eu, que eu preciso prestar atenção nos meus sentimentos. Aí eu vou parar de querer escravizar meu filho, vou parar de querer que os outros me amem, que eu ame o outro, que o outro goste, vou parar de sofrer quando dizem que eu estou bonita, que eu estou feia. É um processo. E que cada um deve começar a partir do momento que está. Também não tem competição, não é uma competição. É uma chance única de você se presentear e poder nascer. Ninguém pode fazer isso por você. Não tem padre, não tem religião. E, ó, fujam de quem vende para vocês esse tal de despertar. Primeiro, que não tem ninguém para despertar. Ponto. Segundo, que se você veio aqui para ser livre, você pode ter pessoas que contem a sua história ou que já tenham percebido alguma coisa, compartilhem com você e te dê a chave. Porque esse processo é individual. Nós todos somos um no mesmo processo. No mesmo processo. Ninguém leva ninguém para lugar nenhum. Ninguém dá para... Não adianta ver. A única coisa que a fé faz, o rezar, o falar um mantra, é que você põe mais um código na sua cabeça favorável à sua dimensão aqui que você está fazendo. Então, quando eu ponho lá uma meditação, nos tempos que eu vou botando no meu cérebro e vou criando um código que está ótimo, que pelo menos esse estou criando eu. É isso que a gente tem que fazer. Comece a criar os seus códigos, porque aqui, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos disso, não tem como. Nós não somos puros. Esse aparelho aqui, nós não temos um neo... Quando eu tiver o neocórtex desenvolvido e a minha glândula pineal desenvolvida, eu vou perceber que tudo aquilo que eu vejo não é o que eu vejo. Porque quando eu olhar para ele, eu não vou ver ele. Eu vou ver o ele verdadeiro. Eu vou ver além, eu vou expandir ele, eu vou ver o campo eletromagnético dele, eu vou ver além dele. Dele, Carlos. Dele, Cal. Então aí sim eu posso estar vendo. Enquanto isso eu vejo, e ainda vejo com o meu código. Se eu acho que essa combinação que ele está é bonita, eu vejo ele bonito. Se o Paulo acha que não é, o Paulo vê ele feio. Então, é individual e é coletivo. E a gente tem, e é fácil ver isso na história. Todas as pessoas que tentaram nos dizer isso, foram seguidas por uma minoria de pessoas. Então a gente fala assim, mas como é que é? Assim, todos serão chamados, poucos serão escolhidos. Não é que serão escolhidos porque são melhores ou piores, é porque perceberão e vão conseguir morrer para nascer. Que vão conseguir perceber que nós não somos nada. Isso não é ruim, isso é altamente, isso conforta demais. Conforta demais porque eu posso usar esse carro que me deram e agora que eu já sei que botar o dedo lá no fogo queima, tal, eu posso escolher, porque de repente eu até queira ter essa experiência. Porque me disseram, mas eu não acreditei muito, eu não fiz porque eu fiquei com medo, mas eu sempre fiquei com desejo. Vai lá e faz. Mas não põe a mão inteira, né? Um dedinho, a gente já sabe. E experimenta. Eu não posso deixar aquilo que eu não experimentei.
Este é um mundo de experiência, experiência na matéria. E o mesmo processo do desenvolvimento do nascimento, ele vem no desenvolvimento da velhice, ou se preparando para a morte. A gente vai chegando aos poucos e vai saindo aos poucos. E a única saída para sair aos poucos de uma forma legal e bacana é desenvolver o corpo espiritual e a nossa alma. Não o corpo espiritual que vai o outro dizer, ou a oração fazer, ou a igreja, ou a religião. Aquele que está dentro de você aqui. Aquele que quando esse corpo aqui morrer, vai estar com você. E vai precisar de um veículo eletromagnético, energético, de emoção para ir para algum lugar. Porque senão vai ficar aqui também. Então não é que a gente não tem que dar importância. Não, a gente está aqui, tem que viver como no teatro. Se eu vou representar Cleópatra, eu não vou ir vestida de Carmen Miranda, né? Então eu Cleópatra, então eu vou de Cleópatra. É Carmen Miranda, eu vou de Carmen Miranda. Eu estou, mas não vou sair de lá achando que eu sou Cleópatra, que vão me matar e vou deixar a cobra me picar porque eu vou morrer. O problema é que a gente se confunde com o personagem. E a gente, se o personagem é ruim, e a gente se identifica, então fica uma porcaria o resto da vida. E se é bom, a gente se agarra de um jeito que quando o personagem começa a envelhecer, a gente quase morre. Acontece uma coisa porque eu sou aquilo, eu penso que sou esse. Então, não, a gente vive a experiência. Eu estou aqui para ter experiência, como mãe, como mulher, como amiga, como que eu quiser ter de experiência. Eu posso tudo. Todo mundo pode tudo. A gente vive num mundo de matéria, tem que trabalhar? Tem. Do jeito que chegou ao mundo, isso vai mudar muito. Eu sinto, estou fazendo aqui uma previsão, mas sinto. O mundo do jeito que está deu errado. Nós vamos começar a ver muita coisa. Todo mundo espera o fim do mundo, né? Mas o fim do mundo já está aí. Só não vê quem não quer. Então, a gente pode começar a virar essa chave quando a gente começar a tomar posse desse eu, quando a gente começar a botar a justa medida para mim. Quanta coisa eu faço para mim, esse mim que eu sinto vontade e desejo, ou quanta coisa eu faço para o bando, para o todo. E aí você começa a ter uma medida. E se você tem essa medida sem comparação, até a questão financeira muda. Porque a gente nem sabe quanto dinheiro a gente quer ter, ou quanto de rico eu quero ser, ou quanta coisa eu quero ter, porque a minha medida é do outro. Se eu baseio no núcleo que eu nasci, então se eu nasci numa família que morava numa casa de 2 quartos, para mim servia que eu tenho uma de 3, de 4. Se eu nasci numa de 5, eu tenho uma de 6, de 7. Mas eu não sei se o meu eu verdadeiro precisa daquilo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Então, é muito difícil para a gente desejar, porque a gente não sabe de verdade o que deseja. Então, uma coisa bacana é você ter seu dom. Se eu não sei o que desejo, eu vou ver o que me apaixona. Sente, o que me apaixona? Me apaixona ir correr no parque. Então, começa a achar um jeito de dar mais tempo você correr no parque. Porque lá você vai descobrir. E quando você descobrir, e quando você conseguir anelar com essa energia que vem de cima, você vai começar a ocorrer milagres e transformações na sua vida. Por quê? Porque essa energia que não tem começo nem fim, que tudo que estava com você antes de você ser isso, acompanhar você depois de você, quando você deixar de ser isso, ela é que tem o poder, não é nós. Nós somos robôs, sim. Muita gente é robô. Robô, 100% robô. E daqui pra frente vai ser robô mesmo. Estraga o coração, põe outro, põe tudo e vive de código.
quando a gente começa a observar, tentar nos observar como artistas de uma peça de teatro, eu começo então a ter que usar uma parte do meu cérebro que eu não uso. Porque como eu estou sempre no modo automático, e eu não me observo, eu não paro, eu não me observo, eu não vejo de fora aquela situação, eu não começo a desenvolver essa parte da máquina que está aí para ser desenvolvida. Quando eu começo a desenvolver essa parte da máquina, eu vou começar a deixar ela capaz de receber essas informações que vêm do meu registro, que vêm das minhas experiências outras, que vêm do universo, que vêm do todo. Mas eu preciso que esse equipamento, eu preciso acionar esse equipamento. Se eu não aciono, eu não consigo. A gente precisa nascer. A gente precisa diminuir é o processo entre várias coisas. A primeira, ninguém mais pode dizer quem eu sou. Ninguém. Porque ninguém sabe nem quem é, quem dirá quem eu sou. Nem eu sei quem sou, como é que o outro pode saber? Não aceita isso. Não aceita nem de você mesmo. Quando vier no seu pensamento, mas eu sou assim, eu sou super animada. Pare de dizer o quem é animada. Quem que é animada? E pergunta para você. Esse processo é um processo individual. Quem é animada? Aí você começa. E esse questionamento é que vai fazer com que você comece a formar o seu corpo, a sua alma, o seu corpo luminoso, a sua quinta essência. E aí a vida nesse plano fica mais leve. Mas leve não, ela fica como ela tem que ser, uma vida de experiência. Sem um desespero enorme, porque... Né? E procurando sentir, pensar e fazer, que esse trio tenha uma coerência mínima. É muito difícil isso. Eu mesmo, o que a gente consegue, assim, eu pelo menos, a gente consegue aproximar um pouco. Então, pelo menos aquilo que eu faço não é tão distante daquilo que eu sinto e nem é tão distante daquilo que eu penso. Agora, quando é distante, gente, é uma solidão brutal. Quando aproxima um pouquinho, né, pelo menos tá aí, sabe, tá flutuando, tem harmonia. Quando é muito distante, aí você começa a ficar tão mecânico, e vagar desses 3 pontos tão inteiro, que quando os outros 2 ficam vagos, eles vão ser ocupados. Ocupado por quê? Não sei, por uma energia que vai ocupar. E vai chegar uma hora que você vai, além de não ser o seu eu verdadeiro, você não vai mais nem ser essa pessoa que você pensa que é aqui com esse corpo aqui. Nem Mônica mais vai ser. Que é o caso quando a pessoa fica fanática de qualquer coisa. Então ela, para se livrar dos códigos, ficou fanática de uma coisa só, daí não ficou nada, nem código, é melhor. Nesse mundo aqui, até as pessoas que descobrem por alguma sorte, por felicidade, conseguem descobrir qual é seu dom e trabalhar no seu dom e exercer seu dom, independente se nós achamos bom ou ruim, essa pessoa normalmente nesse mundo aqui tem muito sucesso. E são pessoas até muito mais bem resolvidas do que muitas outras. Porque por alguma sorte, algum fator, alguma coisa que aconteceu, ela veio com o dom, conseguiu caminhar naquele dom, e então está indo, e aqui ela fica com uma capacidade de realizar muito mais forte do que a outra pessoa que está tentando realizar qualquer coisa aqui na matéria, numa área que não é a área dela, fora do dom dela, uma coisa totalmente diferente daquilo que ela sente e deseja.
E aí quem já passou dos 40 sabe aquela crise que a gente entra depois dos 40, próximo dos 50, não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais a família, não aguenta mais a mulher. E aí tem mais uma chance ainda de mudar. Por que tem uma chance de mudar? Porque aí você já tem, já tem conhecimento de tudo que é perigoso nesse mundo, botar dentro da fogueira, já sabe tudo. Você tem ainda energia vital para poder pegar a sua vida e ter a coragem de dizer agora é você, independente de. E quando a pessoa tem a coragem de dar esse salto, independente do que ela vai encontrar depois, isso é fé, ela passa lá aquela dificuldade do ajuste e depois ela começa a ter uma vida muito mais plena e mais feliz. E aí começa a fluir o trabalho que ela escolheu mudar, o que ela decidiu fazer, porque aí ela está fazendo por ela. Nós hoje, eu também, todo mundo, nós estamos assim, nem marionetes aqui, sendo guiadas, comandadas ou sentidas por forças, pessoas, seres, qualquer coisa que vem desse mundo aqui. Não importa se é bom ou se é ruim. Eu vivo de tudo, de código, de tudo só aqui, na periferia. Se eu não fizer essa conexão e não começar a receber comandos que vêm de cima, por isso a cruz, né, eu não vou conseguir ser pleno. Eu não vou conseguir desenvolver os corpos que eu preciso para ser plena, para voltar, ganhar um carro melhor, depois voltar. No meu sentido, assim, no meu entender, eu venho nessa busca de compreender as coisas há muito tempo. E eu percebo, sim, que tem uma ajuda, que eu não sei de onde vem, para todo mundo hoje, que as coisas estão sendo rápidas. Vamos até dizer, eu acho que é uma ajuda quântica. Né? Então, quando a gente começa, vem essa ajuda quântica. O processo começa, mas ele é individual. E a gente tem que começar a observar, mas observar sem julgar. Porque quando a gente observa sem julgar o outro e a gente percebe que é tudo a mesma coisa. Se apresentando, a decoração da peça de teatro é diferente. Mas quando eu observo a Isabel representando a Cleópatra, é a mesma coisa que eu representando a Cleópatra. Talvez o cenário dela está diferente do meu. Mas é a mesma história, a mesma cena. Aí eu vou lá Carmen Miranda, ou vou Frida Kahlo. Porque é como se fosse uma grande escola. Todos nós estamos aqui para uma coisa, ser livre. Livre de quê? Não cair na história do personagem. A mitologia grega fala muito bem. Quando o Narciso olhou na água e se viu, se apaixonou. Bom, aí lascou-se tudo. Aí foi que nós perdemos o paraíso. Quando eu me apaixono pela minha imagem, não apaixono de achar bom, não. Tu vê que tu pega, o cara está com a vida pior do mundo, mas ele tem medo de morrer. Porque ele pensa que é só isso, que não tem nada além disso.
Ou porque ele já nem está mais aí, tem alguém utilizando aquele veículo para provocar o outro, fazer outra coisa. Nós mesmos, quantas vezes a gente não tem nem controle sobre, a gente não tem controle sobre a gente, porque a gente não é ainda. Podemos ser. Podemos começar todo dia. A gente pode usar a força da mente aqui, nesse mundo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém vai entrar na luz levando chumbo, porque lá não é mundo de matéria. E no mundo da matéria, você vai trabalhar com as coisas da matéria. É como se a grande viagem de íons, de anos, agora eu venho, desço aqui, no corpinho físico, vou crescer, Isso é uma passagem curta, muito curta. Pra vocês terem uma ideia do que é, o tão curto que é, quando a gente abre o olho e vê a matéria, se você pegar um sonho seu à noite, sonhou lá, eu sonhei que eu fui na praia lá, encontrei meu amigo, aí meu amigo se perdeu, depois nós se encontramos, deu um sonho. E você no sonho você sente lá com o amigo, tudo. Aí você imagina quanto tempo você levaria para realizar todo aquele sonho. Tem sonho que você levaria no mínimo 2, 3 dias. Você realizou ele assim, sentiu se o sonho foi bom, chorou se o sonho foi ruim, às vezes acordou com a emoção do sonho. Porque o tempo que não tem matéria, ele é o tempo. Esse tempo aqui é curto. Quando você abre, se você fosse realizar acordada, com o olho aberto, aqui, quando a gente está se enxergando, tudo que você fez no sonho, você precisaria de um tempo. Então, que tempo é aquele? Você não sentiu? Você não sofreu, não teve prazer, não teve alegria, não foi bom, não foi ruim? Então foi verdade, porque verdade é o que a gente sente, não é o que dizem para você, não é o que você pensa que é. Verdade só é o que você sente, seja em sonho, seja acordado, seja dormindo, seja aqui, seja com esse corpo, sem corpo. Essa passagem, consta que somos feitos à imagem de Deus. Imagem nesse contexto representa a semente imortal e indestrutível que somos, tal como criados por Deus. Portanto, carregamos uma marca cósmica e estamos abertos a receber o fluxo contínuo da energia divina, além de informações e mensagens e luz. Esses fluxos vêm do mundo invisível, que é a verdadeira realidade. Muito obrigada e desejo para vocês nesse Natal, nesse Ano Novo, amanhã de manhã, que você comece a nascer. E a gente pode